Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui pela TV Semana, nesta terça-feira, com o programa Semana Esportes. É o seguinte, né, nesse bloco, o Bloco Nacional, a gente vai destacar, como falamos ontem aqui, mas vamos voltar a falar, né, da vitória do Vasco da Gama sobre o Flamengo, porque afinal, né, um clássico dessa proporção, dessa magnitude, não morre no domingo nem na segunda, né? Geralmente durante a semana segue os desdobramentos dos assuntos que envolvem esse grande jogo. E claro, o Vasco, meu amigo Ronaldo lá da Mila, né, que está em polvorosa aí com a vitória Cruz Maltina, do meu amigo Babu, Severo Arantes, feliz aí com mais uma vitória sobre o rival rubro-negro. Né, o Vasco e a sua diretoria, em especial o presidente Eurico Miranda, né, estão felizes, estão festejando aí mais essa vitória sobre o rival. E o Eurico, claro, né, não perdeu a chance e não deixou de aproveitar a ocasião para provocar o Flamengo. Vamos ver? Eu fazer um gol para mim aos 45, tu acha que eu vou ter tempo de contabilizar as privadas que eles me quebraram? Não, vai ser tudo feito como deve ser feito, mas a coisa vai ser feita como deve ser feita e foi combinado antes. Tem uma ata do jogo que todo prejuízo causado e constatado pela torcida do Flamengo, o Flamengo vai pagar, você não tem a dúvida. O que eu achei muito estranho por parte do Flamengo é que isso nunca ninguém disse. Aqui estava com 90-10, mas a renda era 50-50. Quer dizer, o problema é que eles atiraram financeiramente contra eles mesmos, com essa história de dizer que não tinha... Era 50-50. Não era a renda 90-10, era 50-50, combinado previamente, e mesmo assim foi feito. Mais alguma coisa? Acendi um charuto. Acendi um charuto, apesar de eu hoje estar, agora eu estar com menos... eu não estou com restrições, mas estou evitando fumar tanto, mas um gol daqueles merecia um charuto. Então, mas ali foi simplesmente a consagração de um trabalho, entendeu? Porque, na verdade, as pessoas pensam que um jogo desse não dá trabalho. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Tem que ter muito entrosamento com a polícia, com a Guarda Municipal, com os diversos órgãos. Tem que ter... E interno. Claro que não dá para você fazer a coisa perfeita, mas isso dá um trabalho. Isso aí, a vitória é simplesmente coroa esse trabalho. E todo mundo sabe. Eu não vou querer me aproveitar disso, mas todo mundo sabe o que representa para mim. Bom, tá aí o Eurico Miranda, né, cortou ali o finalzinho, mas ele iria dizer o seguinte, né, que todo mundo sabe que ele fica muito feliz, né, muito satisfeito quando consegue o Vasco da Gama vencer o Clube de Regatas do Flamengo. Convenhamos, já tem ficado feliz, então, constantemente, porque isso tem se repetido aí ao longo do último ano. Agora, ele disse que acendeu o charuto, né, ficou feliz, que mesmo com alguma restrição ali, no caso a restrição médica, né, porque ele tem alguns problemas de saúde, né, mesmo assim acendeu o charuto, mas me parece, Jorginho, o Eurico mais light, né? Não está aquele Eurico tão provocador quanto em outras ocasiões, tão polêmico quanto em outras ocasiões. Então, o Eurico, assim, mais light, mais tranquilo, né? Também não está com aquela saúde toda para sair por aí saltitando depois de vencer o Flamengo. Tem vencido tanto que, se for fazer isso, não vai fazer outra coisa a não ser saltitar. Diga aí. Depois de uma vitória, né, contra o Flamengo, o Eurico está mais light, tá tranquilo, né? Quando perde, o bicho pega, né? Fica mais nervoso, né? Mas ele não lançou aquelas frases, né, de efeito, né, dessa vez, né? Aquelas bastante, né, provocadoras, né? Coisas do Eurico Miranda, né? Mas eu não deixo sempre de reconhecer, embora eu não concordo com algumas opiniões dele, mas eu gosto sempre de ressaltar que é um dos maiores conhecedores de futebol que nós temos no nosso país. Entendedor de futebol, chama-se Eurico Miranda. E luta como ninguém para defender os interesses do Vasco, né? Ele tem aí
A gente pode enumerar inúmeros defeitos aqui do Eurico, né? Talvez não seja, longe disso, né? É exemplo aí de bom dirigente, muito mais pelo passado do que pelo momento atual, mas de qualquer forma, reconhecidamente, o Vasco da Gama viveu grandes momentos em sua linda e brilhante história, sobretudo pelo trabalho e pelas ações de Eurico Miranda, né? Fica lá, André. Eu, particularmente, não sou simpático com a pessoa dele, mesmo porque eu já falei aqui em outras vezes, no mesmo programa, que a pessoa que acha que é maior que o próprio clube, né, que gosta de aparecer mais que o próprio clube, para mim não presta. Bom, essa questão desse jogo aí, o Eurico está, né, feliz, light, porque realmente os últimos confrontos aí entre Vasco e Flamengo tem dado Vasco. E em questão de São Januário, até hoje na história, né, dos jogos realizados lá, foram 35 jogos, 16 vitórias do Vasco contra 10 do Flamengo, sendo que o maior placar da história do futebol já realizado em confronto entre Flamengo e Vasco, em maior goleada, perdão, foi 7-0 para o Vasco, realizado também no São Januário. E a última vez que o Flamengo ganhou foi há 43 anos, no ano de 1973. Em São Januário, né? Em São Januário, no ano de 1973, com gol de PC Lima. Então, no São Januário, o Vasco realmente manda em cima do Flamengo, o Flamengo se torna freguês. É importante ressaltar que a história dos dois não se resume a confrontos de São Januário, não, né? Mas o jogo foi realizado em São Januário. Nos últimos 31 jogos, por exemplo, tem os números aqui, né, o Flamengo venceu 26 deles, né? O Vasco, ou melhor, nos últimos jogos o Flamengo venceu 31, o Vasco 26. Então há uma vantagem de 5 vitórias do rubro-negro em relação ao Cruz Maltino. E nas últimas 11 decisões, contando de 1981 até 2014, o Vasco venceu 2 e perdeu 9. Então ficar feliz com a vitória de uma partida, obviamente tem que ficar mesmo, tem que tirar sarro, isso faz parte do futebol, mas é preciso se ater à história como um todo e é preciso se ater também que o ano não é construído só de confronto entre rival, né? O Vasco tem que lembrar que está na Série B e que tem que fazer uma campanha aí bem feita para voltar à Série A e que tem também que viver não só de vitórias isoladas, mas voltar a ser o grande Vasco da Gama de outras épocas, conquistando não 3 pontos, mas sim títulos, né? Que é o que ajudou a construir essa linda história do Vasco. Quando se termina um ano sem perder para o arco-rival, o time se engrandece. Qual ano que foi esse? Ano passado, não, por exemplo. O Vasco perdeu para o Flamengo ano passado. Mas ganhou o Carioca em cima do Flamengo. Não, levou vantagem. Não ganhou o Carioca em cima do Flamengo. Ganhou o Carioca em cima do Botafogo. Desclassificou o Flamengo na Copa Brasil. Sim, isso é verdade. Então, quer dizer, veio uma série de vitórias constantes em cima do Flamengo. O Vasco perdeu o clássico. Não perdeu muitos, mas perdeu por 2-1 um dos clássicos do primeiro turno, da primeira fase. Está superior. Na primeira, porque tem da informação correta. Na primeira fase, na primeira fase do Campeonato Carioca, o Vasco perdeu um jogo. Então, em 2015, não houve um ano em que o Vasco não perdesse para o Flamengo. Houve um ano em que o Vasco venceu, 5 dos 10 clássicos foram disputados, empatou 4 e perdeu apenas 1. Mas como nós falamos no jogo do São Januário, inclusive até parabéns para o presidente do Flamengo, que vai arcar com todas essas despesas, e pena que pode identificar quem é que quebraram o Vasco. Muito bem, então a história do clássico agora só vai ser construída pelos confrontos de São Januário. Exatamente. Né, bons sinais de Copa do Mundo, 7-0. O estádio super tradicional, o estádio que é o mais charmoso, mais famoso do Brasil, está tendo a sua história descartada porque o André Salles decretou que Flamengo e Vasco vão construir sua história somente pelos pouquíssimos confrontos que realizaram no estádio de São Januário. Bom, assunto encerrado Flamengo e Vasco, né, vou falar agora da Taça Libertadores da América. Nós temos o confronto do Palmeiras, né, o Palmeiras vai abrir hoje, né, tem clube brasileiro em campo pela Libertadores, iniciando essa trajetória dos times nacionais na competição sul-americana. Está lá para você, nesta terça-feira, 9h45 da noite, nós temos pela Libertadores, né, a partida do Verdão, portanto, né, o Palmeiras enfrentando o River Plate do Uruguai, e Palmeiras em Maldonado, né, no Uruguai, jogo fora de casa, e o Verdão do tão questionado Marcelo Oliveira, Jorge Mendes Magalhães, começa, né, inicia sua trajetória na principal competição sul-americana, na Taça Libertadores da América. Eu estava comentando com o André nos bastidores, Jorginho, eu não sei porque eles pegam tanto no pé do Marcelo Oliveira, né? Será que o Alexandre Matos, que contrata baciada de jogador, não tem culpa nenhuma no cartório, pelo fato do Palmeiras não estar vivendo um grande momento, não? Será que o presidente do Palmeiras deu carta branca para o Alexandre, não tem culpa nenhuma? Será que os jogadores que não estou apresentando aquilo que se espera, também não tem culpa nenhuma, então a culpa é só do Marcelo. Que preconceito é esse, que má vontade é essa que estão tendo para Marcelo Oliveira lá no Palmeiras. Se fosse eu, no meu caso, né, se eu fosse o Marcelo, não sou longe de mim ter a competência do Marcelo, pegava o boné e ia embora, porque se não está bem visto, não está bem aceito, vai ficar fazendo o que lá? Não é isso, Jorginho? Diga lá, sei que você concorda. Libertadores, né, batendo nas portas aí, né?
Quem está acompanhando o nosso programa também agora atentamente é o Kennedy, goleiro do Realeza, que está no torneio, né, nesse torneio realizado pelo Hertos lá. Bacana, né? um abraço, Kennedy. O Kennedy, que é um jovem promissor, um bom goleiro, promete muito, né? E esse torneio serve, né, para incentivar e para que os jogadores mantenham a forma. Mas o Kennedy merece uma oportunidade nos grandes times da cidade aqui e até mesmo sair para fazer teste, porque é uma promessa de grande goleiro. Um abraço, Kennedy, né, pela audiência aí. A questão do Marcelo no Palmeiras é a mesma questão do Oswaldo de Oliveira. O Oswaldo também teve a mesma situação do Marcelo. Semelhante, né? Semelhante. Houve várias e várias contratações, quer dizer, não houve contratações pontuais, né? E o Marcelo tem apanhado realmente. Ele não consegue manter 5, 6 partidas uma equipe, né? Para que o torcedor possa decorar na sua mente aquela equipe principal do Palmeiras. Mas eu acredito que hoje, o jogo de Libertadores, lá, né, na casa do Independiente, né? O Palmeiras vai fazer uma grande exibição. River Plate do Uruguai e Palmeiras, tem nada River independente. Plate. Então o Palmeiras vai fazer uma boa apresentação, porque o estilo de jogo que o Palmeiras tem praticado, Léo, é um estilo mais de Libertadores mesmo, é um futebol mais pegado, de mais marcação, futebol força. Então eu acredito que o Palmeiras tem tudo para fazer um bom resultado hoje. Esse jogo, Jorge, é válido pelo grupo 2, né, que também tem o Nacional do Uruguai. Portanto, são duas equipes uruguaias, o River Plate do Uruguai, não confundir com o da Argentina, né? Esse é um outro River Plate, obviamente. Tem o Nacional do Uruguai, o tradicional, esse é mais conhecido, Rosário Central e o Palmeiras, né? A gente tem amanhã, por exemplo, né, aliás, na quinta-feira, perdão, né, Rosário Central e Nacional do Uruguai, né, jogo que acontece na Argentina, e hoje já abrindo aí a Libertadores no que tange aos times brasileiros pelo grupo 2, primeira rodada, como nós estamos falando, River Plate e Palmeiras. Né? Não que o Marcelo não tenha parcela de culpa, André também tem a sua parcela de culpa, mas não é culpado sozinho, né? E também início de temporada. O Marcelo foi campeão da Copa do Brasil dia desse aí, pô. Aí já vão ficar pressionando o rapaz que vem de um retrospecto extremamente favorável no Cruzeiro, deu 2 títulos brasileiros em 2 anos seguidos no Cruzeiro, vem fazendo bons trabalhos seguidamente, chegou ao Palmeiras, já foi campeão de um título nacional, que é a Copa do Brasil. O Palmeiras, no ano anterior a essa conquista, no caso de 2014, lutou para não cair, o Palmeiras estava rebaixado, até minutos antes aí da última rodada lá do Campeonato Brasileiro de 14, se fosse um gol do Santos contra o Sport, não me fala a memória, o Palmeiras estava rebaixado para a Série B, quer dizer, o time escapou aí em 2014, nos últimos minutos, da queda da Série B. E em 2015 voltou ao cenário nacional, fez muitas contratações, conquistou a Copa do Brasil e o Marcelo agora está sendo aí vítima da chamada turma do amendoim, vítima da imprensa paulista, que é muito pegajosa. Mas antes, André, isso aqui no Brasil, isso é fácil. Toda hora, né? Campeão pelo Cruzeiro, eles nele lá no Cruzeiro. Verdade. Então, falamos muito disso aqui. Foi vice-campeão pelo Atlético, no Atlético lá no Levecô. Bom, a questão do Marcelo é o seguinte. É uma pena, porque o Palmeiras, igual eu falei no programa anterior, encharcou demais o grupo, né? E está sendo cogitado, sim, a possível saída dele, caso ele não venha conseguir uma boa vitória hoje, e mesmo porque o jogo contra o Paulista, que já vem de uma derrota contra o Linense, vai pegar o Santos agora na próxima rodada. Então a situação dele está complicada. E outra coisa. Se tropeçar hoje, tropeçar contra o Santos no sábado, pelo Paulistão, a batata do Marcelo vai assar mais ainda. A última notícia de última hora do Palmeiras é que o Leandro Almeida foi cortado da inscrição da Libertadores, trocado pelo Cleiton Xavier. Então, o negócio está pegando lá. O bicho está pegando lá no Verdão do meu amigo Ademir. Bom, seguinte, vamos para o intervalo então, mais uma pausa rápida aqui no nosso programa. Na volta, mais notícias quentes para você. Tem Cruzeiro, tem Atlético, tem a sua participação. Enfim, muita coisa bacana no Semana Esportes que dá um tempo e volta já já.